Ok. Agora estamos gravando. Beleza, vamos voltar aqui então. Então, como eu estava dizendo para vocês, eram consideradas crianças... Olha, é só vocês vendo para acreditar, e supostamente acredito que vocês já tenham conhecimento de causa do que acontecia no século passado. Então, era isso. Nós tínhamos as classes especiais. Até então, nós não tínhamos o aluno no ensino regular, frequentando classes regulares, e depois ter salas multifuncionais para o atendimento educacional especializado. Então, até então, nós tínhamos classes especiais. E por que a gente, às vezes, pensa, em relação ao que está acontecendo hoje, em retomar essa situação? É porque algumas situações são incabíveis hoje em dia por conta da progressão, gente. Vocês não têm ideia da demanda e do crescimento, que acho que a modalidade da educação especial desponta de todas as outras modalidades ou fundamentos da educação, mais contemporânea que seja, de estarem numa evolução sem parar, sem ideia de onde isso vai dar, né? Então, isso nos remete à importância de você, profissional da educação especial, né? Aí, lá no final do século XX, aí começa a ter os encontros das nações, para pegar esses fundamentos e observações que já foram sendo apontadas pelos estudiosos a partir do século XVIII, mas perpassou por mais de 200 anos para depois criar documentos oficiais. Então, é muito recente, porque a mais conhecida é a Declaração de Salamanca. Então, a gente já está falando isso em final do século XX. Aí depois temos também a Educação para Todos, que é a de John Tien. Depois temos a própria LDB, que também tem lá no artigo 59 a educação especial, que colocou o Estado como responsável maior da educação de estudantes com deficiência. E o século XXI, até os dias de hoje, nós temos uma política hoje, né? Então, se criou uma política nacional de educação especial, com diretrizes que enfatizam a educação especial como modalidade para a construção do sistema educacional inclusivo. Que aí vem aquela questão da política nacional também, né, para a educação especial dentro daquela perspectiva inclusiva. E aí é o mote que a gente tem da questão em relação à construção desses documentos em relação ao sistema. Né? O que está acontecendo? É aí que nós temos também que estar conversando um pouco sobre o que está acontecendo em relação a tudo isso que foi uma transformação em pouco tempo, em poucos anos para cá, que permitiu, né, que os alunos, então, frequentassem as classes regulares. Então, eles não teriam mais as classes especiais. Isso daí demandou o quê? Profissionais, né? E as deficiências cada vez sendo mais laudadas, não para de crescer o número dessas crianças chegando nas escolas. Só que as escolas, né, a estrutura, a condição que o Estado, né, dentro da LDB, inclusive, ressalta, ela vem dando pequenos avanços. Mas acontece que algumas situações, em primazia, deixam-nos em xeque a questão de como será daqui para frente a colocação do profissional de educação especial. Então, é uma coisa que, calma aí, que coloca aí na reflexão de vocês, que a gente vai estar discutindo daqui a pouco, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é isso aqui, ó. Eu peguei um recorte de um livro que fala de psicologia escolar e achei interessante quando o autor me traz os índices de reprovação em 1978. Então, só para vocês terem uma ideia, na primeira série ali, ó, 45 reprovados. Aí depois você vê que a escala da segunda, terceira, quarta série, isso ainda era naquele sistema educacional do primário, lembram? Do primário, que eu, inclusive, estive no primário.
cai, chega na quarta série, é 5,42%. A mesma coisa da quinta série, a sexta ali, para a sétima e oitava. O que isso quer dizer? Quer dizer isso aqui, ó. Por que as porcentagens de reprovação decresceram progressivamente? Olha qual era a ideia do sistema escolar em idos de 1978, que muitos aí já eram nascidas, outras nem tinham nascido ainda, quando funcionava pelos mecanismos da evasão e da reprovação. Ou seja, é uma maneira que o sistema tinha, olha só que louco, né, a coisa, de ir eliminando os menos capazes. Então, os altos índices que vocês viram ali, de quase 50% na primeira série, geram, por sua vez, um verdadeiro congestionamento no início da escolarização. Então, o que resulta na presença de um grande número de crianças na primeira série, com idades muito superiores à esperada, são esses alunos que, de um ano para ano, passam a integrar as classes fracas. Olha ali, o contingente de irrecuperáveis e de deficientes. Então, o sistema escolar em 78, gente, segregava. E olha que já tinha documentos fundamentando a importância da educação especial. E olha só como ainda no Brasil era tratado. Quer dizer que lá na quarta série, claro, eu reprovo 50 na primeira série, vou reprovando na segunda, aí claro que lá na quarta eu reprovo só aqueles alunos bons, ficando pelo caminho os irrecuperáveis, e olha ali o que aparece, deficientes. Então, é impressionante isso. Então, aí, eu quero que vocês entendam por que a gente está aqui discutindo isso hoje. Porque já existia uma segregação e não nos leva a crer que ainda existam isso, né, no sistema escolar. Então, de acordo com a legislação, justifica a criação de classes especiais. Claro, se eu tenho alunos irrecuperáveis, alunos deficientes, joga eles lá para as classes especiais. Porque eles tinham essa segregação como algo inevitável para uma colocação, por exemplo, no mundo do trabalho. Então, quer dizer que jamais um deficiente, nesta época, teria alguma chance. Vocês concordam comigo? Nenhuma. E ainda assim, tem o quê? O profissional de educação especial do lado, né? Então, por isso que é salutar, em meio a tudo isso que estamos vendo, né, observando, o que vem, digamos, acontecendo, não é de agora, porque mais cedo ou mais tarde, essas pessoas ditas irrecuperáveis e deficientes vão, inevitavelmente, engrossar as fileiras dos analfabetos que passarão pela escola, né? Que passaram pela escola. Então, gente, isso aqui me chamou muita atenção, porque é impressionante que é uma coisa tendenciosa que vinha acontecendo no seio do sistema escolar e principalmente nas escolas. E aí, quando a coisa veio de ter o aluno na classe regular, dispôs a colocar um profissional para atendê-lo, mas não houve, assim, necessariamente fora a especialização que vocês fizeram, mas daquela época, digamos, idos de 90, ainda finalzinho do século XX para o início do século XXI, nenhuma questão de capacitação para se trabalhar no contexto da escola, na rotina diária daquele aluno. E também como é que a família estaria ou não contribuindo e de que forma a escola poderia ser acolhedora e qual era o papel e a importância que os pais poderiam ter nesse processo. Então, tudo desencadeou meio que uma avalanche de coisas acontecendo ao mesmo tempo e meio que aquela questão de alunos nessa situação chegando nas escolas, e aí o sistema contratava profissionais para que ficasse com esses alunos. Então, convenhamos que vocês que são especialistas
né, essa preparação adequadamente para poder atender o aluno, necessariamente ainda precisamos invocar aí maiores preceitos de como lidarmos com essas situações também. Por mais que você seja uma pessoa especializada, uma pessoa que fez a universidade, que fez até o curso de Libras, que estudou muitos anos a educação especial, a questão não é só a profissionalização aqui em questão, né, gente? É agora ali, ó. Vamos ver a evolução das matrículas de acesso à educação especial nas escolas. Eu vou trazer um número aqui para vocês que nos traz a reflexão das tendências e perspectivas em relação à formação e capacitação dos profissionais da educação especial, que é isso que eu estou me referindo. Então, eu estou me referindo justamente não somente à formação e capacitação dos profissionais da educação, mas quais são os caminhos da educação básica e do sistema educacional em relação à educação especial na escola. É o que vem acontecendo, estão entendendo? É o que vem acontecendo. Então, só para vocês terem uma ideia, eu acho que esse material, de repente, vocês já tenham visto, que ele daí é acesso público, né? Que o IBGE, juntamente com o MEC, eles verificaram a evolução aqui, ó, né? Nós estamos aí praticamente, isso com o censo ainda de 2000, né? Então, de 25 anos para cá, muita coisa mudou. Mas só para ter uma ideia, nós tínhamos uma população que deve passar hoje de 25 milhões. Tá? Hoje, com deficiência, mais de 25 milhões, aonde o maior número ainda se encontra numa fase adulta. Olha só que interessante, 18 a 24 anos. Mas nós temos um grande número de 10 a 14 e está evoluindo também para 5 e 9 anos, que é mais ou menos as crianças que vocês atendem nas escolas, né? E se você perceber, ó, como está evoluindo ali, ó, as matrículas, ó. É aquele azul ali, o primeiro lá que vocês estão vendo, né, em relação às matrículas especiais que estão em amarelo, quer dizer, em azul, e as matrículas em escolas regulares. Então, para vocês verem que daquela época que eu falei para vocês, que tinha as classes especiais, olha o quanto evoluiu para chegar a empatar com um aumento progressivo das matrículas em escolas regulares, justamente porque, né, ofertou a matrícula preferencialmente dos alunos com deficiência nas classes regulares, né? Então, você vê, olha só ali, é um absurdo, né, da demanda de matrículas e aumentando progressivamente, quase triplicando o número de classes especiais em detrimento das classes regulares que não pararam de crescer, né? Isso aí também é um grande fator importante que hoje estamos vivenciando nas nossas escolas, né? Ó, aqui é a evolução da política de inclusão nas classes comuns. O que está em azul ali, ó, é as classes especiais caindo. Em amarelo, em verde ali, vocês estão vendo que é as classes comuns aumentando. Então, praticamente, temos ali meio a meio. Isso no ano de 2006, que provavelmente já deve ter ultrapassado agora em 2025, né? Mas você vê a distância que tinha em 1998 para agora 2006, né? Praticamente empatados ali. Aí aqui tem a evolução de matrículas na rede pública e privada. Então, vocês percebam que a privada está em azul, então está lá embaixo, né? E caminhavam juntas até 2001. Aí, em 2001, a pública já cresce, né? As matrículas não param de crescer lá em cima, já mais de 700 mil, e sendo que das 700 mil, 441 mil são na pública. Então, o maior público da educação especial, hoje, no Brasil, estão justamente nas escolas que vocês trabalham, tá? Ó, e aqui são a evolução das matrículas em escolas regulares, né? Então, você pode perceber o quanto realmente a gente vê
As matrículas com apoio pedagógico especializado é o amarelo, é o verdinho ali. E as matrículas sem apoio pedagógico especializado é o que está em azul. Então, vocês vejam que as matrículas cresceram e passam de 175%. Você vê que há um aumento das matrículas com apoio pedagógico, mas o sem o apoio pedagógico é maior. Então, quer dizer que uma realidade de muitas crianças matriculadas em escolas que ainda não têm apoio pedagógico especializado. Então, é outra situação, outro fator que deve ser analisado é o AEE. Então, tudo isso, gente, para ser discutido agora. Nós temos um tempo recorde aí de ver o que vai ter de mudanças, que é justamente a reestruturação da nomenclatura dos cargos de vocês, né? E eu quero aqui dizer para vocês, e depois eu quero ouvi-las, porque aqui é um debate, eu vou abrir, eu só vou fazer a exposição, depois eu quero muito ouvi-las, né? Eu estou gravando justamente para podermos disseminar este vídeo para mais colegas que não puderam estar presentes hoje, porque assim, gente, nós temos que pensar o que vai acontecer com o crescimento das matrículas nas escolas públicas, da estrutura das escolas em relação a ter apoio pedagógico, que hoje a matrícula está menor do que a que está sem apoio, né? E tudo isso vai interferir ainda, a tendência é a reestruturação da nomenclatura dos cargos de professor auxiliar de educação especial. E a gente vai tentar aqui de uma maneira técnica, tá? Eu estou aqui tentando ajudá-las da melhor forma possível a compreender que aqui tudo pertinentemente merece uma análise técnica. E é o que eu estou trazendo para vocês, é que não adianta discutir o agora. Se a situação ela já está lá atrás, e agora meio que a batata quente está na nossa mão e temos que resolver. Então, não é uma situação de um só, né? É de todos. E quando eu falo em escola com classes regulares, gente, o que difere da educação especial? É num todo. Então, todos são partícipes do processo. Só que a gente está tratando de crianças que desde 78, da 22, da 25, 47 anos atrás, eram irrecuperáveis e deficientes. Por isso eu reprovava, né? Então, e o cabimento ainda de estarmos discutindo em conselhos de classe, professor, né? A gente fala para uma série de professores no conselho de classe. Ele não tem condições, né, professor? Ele tem limitações, ele não alcança, etc. e tal. Aí, tudo bem, vamos passar o João, vamos passar a Maria. Então, vocês percebem que eu quero que vocês linkem. E, olha, agora nós temos respaldo, entendeu? Não podemos deixar à mercê do que acontecia em 78, porque esse aluno talvez vai ser isso que eles pensavam em 78. Ou seja, é mais um que vai passar pela escola analfabeto. Só que agora não, agora temos a profissional, né? Temos aí uma diferença, que lá só tinha classes especiais. Aliás, eles faziam questão de ter esses chamados tais de recuperáveis e deficientes para fazer classes especiais. Agora não, a gente inclui o aluno. Mas a escola precisa ser inclusiva também, né? Então, todos esses aspectos, gente, eles têm que ser analisados. Por isso que eu quero que vocês reflitam, porque, assim, claro, a gente não pode pensar de uma maneira extremamente fria, como rasgasse o seu diploma, como tudo que você investiu foi em vão, porque, entendeu? É uma situação de educação especial, uma modalidade que até então
30 anos atrás no Brasil, não se discutia como hoje. E outra coisa agravante, a demanda está demais, né? O autismo foi hoje, e por incrível que pareça, ainda não é, tá? Isso não sou eu que estou falando. O IBGE, juntamente com o MEC, coloca o autismo na segunda deficiência. A primeira seria a intelectual, por incrível que pareça, né? Isso são dados coletados das escolas em relação às matrículas. Que aí lá consta, quando tem laudo, né? Qual é a deficiência do aluno. E a gente achava que não, o autismo dispara como a maior deficiência de todas as outras somadas juntas. Sim, pode ser, né? Pode ser realmente que o autismo tem esse grande número, né? Mas, por incrível que pareça, quando leva para a estatística, para as percentagens, nós temos a deficiência intelectual. Então, nos remete a 47 anos atrás, né? Só que agora a gente tem um papel importante, que é a atribuição que esse profissional vai ter. Ah, Pércio, então é o seguinte, eu tenho que pensar qual vai ser a minha atribuição em relação a essa demanda. É uma questão a se pensar. Não estou me referindo ao que vocês fazem hoje, ou deixam de fazer, ou se fazem ou não bem, ou se fazem mais do que podem. Isso é uma questão rotineira, cotidiana escolar, que você vivencia todos os dias. A gente está pensando em algo que você vai daqui a pouco prestar um processo seletivo e nós precisamos analisar tecnicamente como vai se dar esse processo seletivo, né? Então, para concluir aqui, aí depois aparece o gráfico tal, aí, né? Em pizza aqui, em barras, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, aqui é distribuição de escolas com educação especial, ó, por tipo de atendimento. Então, temos escolas aqui, ó, 38 mil sem apoio. E a de 17 mil aqui, escolas estão com apoio. Então, você vê a discrepância, a disparidade do que tem apoio e o que não tem apoio. Então, o dobro de escolas, praticamente, não tem apoio. Então, é isso que nos remete também à importância de analisarmos quais as atribuições que esse profissional vai ter. E mais, né? Quem é a criança que precisamos atender? Agora, tudo isso, gente, é que está começando a ser analisado. Ah, Pércio, mas isso tem que ser analisado lá antes. É isso que eu estou querendo dizer. Só que agora isso está sendo discutido agora em 10, por exemplo, nós aqui reunidos 10 de junho de 2025. Daqui a pouco, né, a Secretaria Municipal de Educação vai abrir de novo, vocês sabem que foi revogado, né? Aquela comissão, mas a comissão vai ser formada provavelmente daqui a pouco, e toda essa comissão vai fazer essa análise, né? Então, por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, para que vocês, primeiramente, fiquem... eu não posso nem dizer que é tranquila, porque eu sei que muitas de vocês ralam, é o emprego de vocês, às vezes é o que vocês precisam para sobreviver, gostam do que fazem, mas assim, a gente não pode fugir da luta, a gente não pode fugir do debate, entendeu? Por isso que essa iniciativa nossa aqui, não é só minha, de vocês também que estão participando, né? Nós estamos aqui com mais de 20 pessoas na sala, né? Gostaria até que tivesse mais profissionais, porque nós somos em mais de 500, né? Mais de, não sei quantas profissionais tem em São José, mas deve passar de 500 aí, porque nós temos hoje só, em São José, nós temos 2.700 crianças, né? Desde a educação infantil até o ensino fundamental, né? Então, a questão é que vocês devem estar ansiosos para ver como vai acontecer, como será esse processo seletivo e de que maneira isso vai ser tratado. Por isso que eu estou vindo aqui antecipando, porque vocês sabem que eu tenho conversado
com a Secretaria Municipal de Educação, principalmente com a secretária, dessa situação que eu gostaria de estar acompanhando, né? Eu não serei eu parte da comissão, né? Porque a comissão, vocês viram lá quem já são as pessoas, mas eu, como vocês, também temos que estar do lado de fora, acompanhando e conversando para se chegar ao que realmente queremos melhor para a educação especial de São José. Porém, nós temos que colocar aqui um atento que eu acho extremamente positivo. Sabe o que aconteceu? É que vocês foram ao nível maior que vocês poderiam. Vocês colocaram a conta bem lá em cima da qualidade dos serviços de vocês. Isso daí não tem palavras, gente, né? Só rapidamente abrindo parênteses, eu tive agora a satisfação de conhecer melhor as profissionais de educação especial lá na Escola do Mar e fizeram um trabalho excelente que comoveu toda a comunidade escolar, com apenas dinâmicas mostrando o sensorial e aquilo que a gente enxerga, que a gente sente, que a gente tem a percepção, mas quem não tem? Para se colocar no lugar do outro. As meninas profissionais da educação especial deram um banho, porque os alunos saíram dali sabendo a empatia, a equidade que a educação especial necessita. Então, vocês botaram o patamar lá em cima. Agora, como é que eu faço para não perder essa qualidade? É uma incógnita. Isso é um grave, não é um grave, isso é um grande diferencial, porque São José se destaca hoje na educação especial, vocês sabem disso, vocês são maravilhosos no que fazem, mas agora tem essa situação de botar o nível lá em cima e pode retroceder perdendo a qualidade. Então, a questão também é essa, é que o nosso nível está acima do esperado, né? E isso pode causar, com certeza, dar um que a gente chama de causalidade da proposta, do propósito de reestruturar a nomenclatura do profissional. Só que depois, no final, eu vou dizer o porquê dessa reestruturação da nomenclatura de vocês, que tem a ver com tudo isso que a gente está conversando aqui, tá? Porque eu não estaria aqui, e vocês sabem, me conhecem, quem acompanha meus cursos, que eu não vou estar aqui dizendo para vocês algo que não tem fundamento, que não tem sentido. Eu estou querendo que vocês ouçam de alguém que não é da educação especial, mas eu convivo com as profissionais por ser supervisor escolar da rede, mas vocês têm muito que nos ensinar, né? Vocês têm muito ainda que fazer pelo que vocês já fazem. Só que é uma situação que eu quero que vocês entendam, que não é assim, ó, porque Florianópolis fez, todo mundo vai fazer, né? Não, eu já pesquisei que o Estado do Espírito Santo, muitas prefeituras já fizeram, o próprio São Paulo já está fazendo. Deu. É porque vocês têm que entender que tudo isso que a gente falou até agora desencadeou numa discussão de hoje que a gente está fazendo. Então, é um conjunto de fatores que estão nos levando a repensar justamente o profissional que a gente quer, quais atribuições que esse profissional vai ter, que criança que precisamos atender, porque era assim, ó, matriculava uma criança, contrato professor. Matriculava uma criança, contrato professor. Matricula uma criança, contrata professor. Mas não se discutia essas situações, estão entendendo? Que se talvez tivesse acontecido há 20, 30 anos atrás, e não pensar que a classe ainda era de recuperáveis, que era de deficientes, que tinham ainda uma segregação, não estaríamos discutindo isso aqui hoje, né? Então, voltando aqui, eu queria dizer o seguinte: o estudo de caso é Florianópolis. Só para vocês entenderem, Florianópolis substituiu os professores auxiliares de educação especial por auxiliares de sala. Tá? Aí houve uma grande controvérsia. Por quê?
Porque os auxiliares de sala, eles prestam suporte pedagógico e cuidam do bem-estar dos alunos. A educação especial requer profissionais com formação específica, que é o que vocês têm, para atender às necessidades educacionais desses estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação. Aí que vem as perguntas, tá? E as funções, as atribuições, o AEE. Aí eu trago que a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, define 3 profissionais para o atendimento ao estudante com deficiência. É o atendente pessoal, é o acompanhante, porque a inclusão aqui também coloca escola e fora da escola, né? E profissional de apoio escolar. E a lei também garante o direito de todos os alunos matriculados no ensino regular a ter um acompanhante especializado na sala de aula. Então, aqui, eu acho que não é necessário nós ficarmos preocupados em relação à nomenclatura, acredito eu, estou meio que analisando tecnicamente a questão do... tem se discutido muito isso na escola, até eu também participei de alguns debates nas escolas, atribuindo a questão do cuidador. Pelo que eu vejo aqui, analisando a jurisprudência das leis, eu acho descabido e esqueçam, talvez, a questão de ter cuidador. O que está em voga é saber que nomenclatura, dentro dessas condições, né, que eu levantei aqui para vocês, será mais apropriada. Então, é uma grande incógnita a gente saber, de fato, o que vai nos levar a crer que eu não serei mais uma professora auxiliar de educação especial, mas serei uma auxiliar, ou talvez uma profissional de apoio, ou talvez até uma atendente, ou qualquer outra nomenclatura. Mas aí é a questão que pega também, é que se você colocar, de acordo com a lei, alguma nomenclatura que não esteja, olha só, por isso que vocês fiquem assim, não posso ser tranquila, né? No lugar de vocês, eu me consideraria também uma incógnita, né? Mas assim, ó, eu não posso, eu estou falando em leis agora, né? Eu não posso criar uma nomenclatura, um cargo, que eu esteja analisando tecnicamente o cargo, as atribuições desse cargo e a especialização deste profissional no cargo, e tem a questão orçamentária, que é o que vai, ou como, né, que vai se sustentar ao longo do tempo. Estão entendendo? Então, eu não posso atribuir que São José, ano que vem, vão ser cuidadores. Não vislumbro isso na jurisprudência. Porque São José também não pode retroceder, tanto pela qualidade que tem no serviço. E isso deve estar sendo levado, com certeza, gente, em consideração. O que eu estou pensando que essa comissão deva fazer é reestruturar, sim, essa nomenclatura, mas de maneira técnica, vai analisar justamente que atribuições, então vai ter que colocar lá que atribuições esse cargo vai ter, né? Qual é a criança que vamos precisar atender e como podemos pensar o profissional com essas atribuições na educação infantil e no ensino fundamental. Isso não tem nada definido, estão entendendo?
Não tem. Então, essa hipótese de ser meramente cuidadora ou qualquer outra coisa, eu acho que estaria descabido, em função da importância de que um profissional vai ter que atender essa criança com deficiência, que tenha uma qualificação para tal, mas eu preciso dar uma nomenclatura a este cargo que vai ser atribuído a determinadas funções. E, atrelado a isso, eu tenho que ver a situação do orçamento. Porque tudo realmente em público, gente, poder público, vocês têm que entender que tem a dotação orçamentária. Infelizmente, a justificativa é que, assim, chega para o Ministério Público, ou chega para o Tribunal de Contas e diz assim, não tem dinheiro. Aí é uma coisa que os tribunais já sabem que quando o governo, seja municipal, estadual, federal, diz que não tem a tal da dotação financeira. Por exemplo, eu quero contratar, fazer um concurso público, para profissionais de educação especial. Eu tenho orçamento, aí tu faz. Não tem orçamento, não faz. É a mesma coisa. Então, até para eu, assim, achei uma nomenclatura legal, que não prejudique o professor nas suas atribuições, que realize verdadeiramente a sua função, que tenha lá o atendimento educacional especializado, que consigamos aumentar o número de matrículas com apoio pedagógico especializado. Mesmo assim, tem que ter orçamento. Então, acho, tá, gente, que cuidador não. Tá? Eu sei que muita gente aí, até inclusive falei essa semana também, nós vamos ser cuidador pelo jeito, nós vamos ser babá, etc. Não, vocês não podem se desqualificar. Vocês são profissionais e, com certeza, isso deverá levar-se em consideração. Professor, mas como levar em consideração se diminui nosso salário, perdemos a hora atividade, porque a partir do momento que se fizer um cargo, pode ser que seja ininterrupto, a gente fique com o aluno e tal, mas é que isso, eu quero que vocês entendam que isso já poderia ter sido feito há um tempo atrás. Porque é aquilo que eu falei, vai muito complicado essa questão de demanda de matrículas, muitas matrículas em escolas, e a situação de também estrutura, organização, capacitação do profissional, como eu falei, de vocês terem a sua especialização, estarem preparados para tal. E aí foi inchando, e agora não dá. São José vai estar estourando, com certeza, ano que vem, se já está em 2.700, vai estourar 3.000 crianças com deficiência no ano que vem. E como eu vou lidar com 3.000 crianças? Por isso que eu tenho que dizer, essas 3.000 crianças, quem é a criança que eu preciso realmente atender? Quem é a criança que realmente precisa de um apoio especializado? Quem realmente tem que estar do lado para ajudar essa criança? Então, por isso que é descabido de eu dar uma nomenclatura para vocês só ajudar na locomoção, para ajudar na higiene e na alimentação. Porque aí você não vai ter o cunho pedagógico. E acredito eu que São José tem que pensar nisso, né? Não pode deixar de levar em consideração. Exatamente. É uma outra coisa que a professora Denise traz, que é a demanda, que a gente já está com dificuldade de atendê-la, que é a demanda. Então, por isso, tudo isso, gente, vai ter que ser repensado. Então, infelizmente, essa nomenclatura, ela só precisa ser consideravelmente técnica. Ela não pode fugir daquilo que já vem sendo realizado, porque São José deu um salto gigantesco na qualidade. Vocês
estão fazendo a diferença. Mas a Denise ali aponta uma coisa extremamente pertinente. Está se esgotando vocês, algumas, pela demanda. A escola, a direção, a equipe, os profissionais também estão se esgotando. Então, a nomenclatura ela não pensa radicalmente. A questão é como ela é colocada. Como vai ser discutida? De que maneira poderá realmente atender e dar conta disso que a Denise falou, da demanda saturada por vocês que realmente têm feito o ó de... Aí a professora está botando em Biguaçu, nem nós não temos hora atividade. Essa questão, por isso que eu digo, não tem nada definido. A questão é que, dependendo da nomenclatura, acredito eu que ela tem que estar fechada com a atribuição que esse profissional, com a reestruturação da nomenclatura, vai ter. Junto a Denise coloca, eu acho que até pode ser uma ação que eu posso anotar aqui, lá no último slide eu coloco ações, eu gostaria que vocês dessem aí sim suas contribuições, de até estar levando isso para a secretária. Porque eu acho que o que a Denise colocou ali é uma questão que eles têm que colocar em consideração sobre como lidar-se com essa situação da demanda. Porque, Tércio, nós vamos ser contratadas como especializadas para atender às necessidades específicas dos alunos com deficiência. Ok, agora o meu cargo é X. Mas, assim, vai continuar botando matrícula a rolo? Cuidar de 5, 6 crianças ao mesmo tempo? Qual é a situação? A Denise apontou ali. Então, isso também é uma questão para ser discutida, né? Então, e eu trago a legislação ali, ó, a própria lei que determina as pessoas com deficiência, que define como profissional de apoio. Ó, pessoa que exerce as atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência. E atua em todas as atividades escolares, nas quais, se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades. Então, profissional de apoio, segundo a lei, exerce as atividades. Então, essa questão de cuidador, né, de acompanhante, de ajudante, por isso que eu acho que está descabido, por conta que não está explícito necessariamente na lei, a não ser aquele que só vai cuidar de alimentação, higiene e locomoção do estudante. E vocês hoje têm um apelo significativo, até no planejamento, auxiliando as professoras regentes e nas adaptações das crianças, né? E tudo isso vai ter que ser analisado tecnicamente, porque é uma atribuição que tem que ver. Não pode deixar de acontecer o que já vem sendo realizado. Então, é uma situação bem complexa mesmo, né? Aí eu trago algumas coisas de marcos legais aqui para vocês, ainda nesta toada, né? A Lei Federal 12.764/2012 institui a política de proteção dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, que garantiu, nos casos de comprovada necessidade, o direito da criança acometida pelo TEA e matriculada em escola regular, seja ela pública ou particular, de possuir ali, ó, acompanhante especializado em sala de aula. Aqui, alguns juízes, quando chega nos tribunais, principalmente em colégio particular, é que aí, se não contrata o profissional, os pais entram pedindo a tutela para ter um acompanhante para o filho na escola. E muitos juízes têm dado, têm proferido isso, né? Agravos até de instrumentos, tudo, que vai até o STJ, até o STF, e os juízes lá, eles dão provimento ao recurso.
Só que, embora no momento da sua publicação, a lei não tenha definido quais as características profissionais do acompanhante. Até o decreto presidencial, ali, 8.368, ele sanou a dúvida e determinou o perfil deste profissional, que diz ali, ó, seja comprovada a necessidade de apoio, as atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais. A instituição de ensino em que a pessoa com transtorno de espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar. Então, fica muito vago. É uma analogia isso aqui, porque aí os juízes pegam alguma coisa semelhante e julgam. Então, não há como prevermos o que faz o profissional de apoio ou acompanhante especializado, né? No contexto escolar, tá? Eu vou ajudar na comunicação, eu vou ajudar na interação social, eu vou ajudar na locomoção, alimentação e cuidados pessoais, ou eu vou ter cunho pedagógico. Em que momento eu enquadro no contexto escolar? É uma outra situação a ser pensada. Com certeza, essa comissão deve fazer isso, porque certamente passará pelo crivo jurídico. Até porque isso tem que prestar contas ao Tribunal de Contas e também ao Ministério Público, né? Então, essa lei do autismo, ele já traz essa questão do público-alvo, né? Nesse especializado profissional no contexto escolar, que é lá dentro do funcionamento de uma escola. Tá, para lidar com o público-alvo, se destina, todavia, um profissional para atuar nas atividades de profissionais de apoio, ainda identificado ali como cuidador, por força do texto da Política de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Olha o emaranhado, olha a teia de situações bem conflitantes, que até o juiz não sabe, gente. Eu vou trazer para vocês aqui algumas jurisprudências. E eu fiquei vendo jurisprudência por mais de 2 horas. E é uma confusão que vocês não têm ideia. Um dá provimento, outro não dá, outro entende que não tem nada de cuidador, de acompanhante, tem que ser profissional de educação especial. Outros dizem que não precisa ser professor, pode ser só um apoio. Estão entendendo? Então, até os juízes estão confusos, porque a lei, eu trazendo aqui para vocês, não há um marco legal hoje. Então, por isso que eu quero que vocês entendam que dá para fazer o que estão fazendo. Porque chegou a um ponto que, olha, algumas coisas não serão agradáveis, não atenderá a todos. Mas é algo que tem que ser levado em consideração o estudo disso daí. Porque é para você, profissional, para analisar de fato, verdadeiramente, a sua atribuição, entender a minha importância no processo. A Denise, lá voltando, a questão da demanda, que a demanda, do jeito como está sendo colocada para vocês, de repente não é necessariamente o que deveria estar acontecendo. Tudo isso, gente, vai ter que ser hoje, 2026, 2027. Gente, vocês que entraram na rede, ou estão aí há 5, 10, né? Quem é professora substituta também, há anos, que vai ter anos ainda de educação, sabe que vai mudar muita coisa. Pode, de repente, ter até um processo de... Calma aí, nós vamos matricular ou não? Que critério seria de matriculá-lo numa condição de educação especial? Só porque tem um laudo? Já que autismo e deficiência intelectual está ali, como as maiores deficiências laudadas, tudo isso, entendeu? Vai ter que ser repensado, porque isso tudo que eu estou falando, sem muitas delongas, bate lá na questão orçamentária. Não tem dinheiro, vamos enxugar. Tem dinheiro, vamos tentar reestruturar para poder atender todo mundo, tanto o profissional, tanto a criança, a escola se estruturar, enfim,
Entendeu? É por aí o caminho, né? E, cabe aos sistemas de ensino organizar a educação especial. Péssimo, mas agora cabe. Isso aí tá. Onde é que está escrito isso? Lá na lei de 1996, que vocês conhecem muito bem, né? Mas é tempo, hein, professor Péssimo, para estar agora os sistemas de ensino tentando organizar ou reorganizar a educação especial, já que tem uma política nacional que vai nessa perspectiva da educação inclusiva, que é disponibilizar monitor, cuidador aos alunos com necessidade de apoio. Esse trecho esclarece uma questão que ainda gera muita confusão, porque tanto para pais como para algumas escolas, a função e formação do cuidador, né, pela política, como podemos ver no trecho ali, selecionado como cuidador, segue a política. Deixa eu ver aqui, que a Denise botou ali. Vamos ver o que a Denise está contribuindo. Calma que eu já vou dar a palavra para vocês, que eu sei que vocês estão loucas para falar, mas calma aí. Só para não perder o raciocínio aqui. São José segue a política. Tá. Em salas regulares, tá? A Denise botou ali que São José segue a política, né? Que essa política que ela está mencionando aqui, que a gente dá especial, isso, e na perspectiva da educação inclusiva. Ok, Denise? Obrigado pela contribuição. Então, olha só. Olha ali que interessante, ó. Não atua diretamente em questões pedagógicas, que é a necessidade de quem possui dificuldade de aprendizagem, por exemplo. Então, aí eu queria entrar nesse trecho para vocês. Não vai ter cabimento eu colocar uma nomenclatura de cuidador. Porque a própria lei diz que cuidador não atua diretamente em questões pedagógicas. Florianópolis analisou e botou auxiliar de sala. Ok. Só que ele fez um processo seletivo onde as pessoas se inscreveram, fizeram prova, e aí aconteceu o que aconteceu. São José está precavendo uma situação intolerável que foi a de Florianópolis. Então, acredito que vocês aí sim podem ficar um pouco mais tranquilas, que não vejo, né, dentro da legislação, acho que nem passaria pelo tribunal também, de que eu farei um processo seletivo para contratar profissionais de educação especial com X nomenclatura, que seja para tal. E aí depois eu faço e não contrato. Então, acho eu que, pela experiência de Florianópolis, São José não vai fazer. Então, Florianópolis já vai abrir, quer dizer, São José já vai abrir um processo seletivo para isso. Só que é como eu falei, o que vai ter que ser estruturado no edital, após essa comissão analisar tecnicamente e colocar a nomenclatura. Mas eu digo uma coisa para vocês, o tribunal também vai recorrer dizendo assim, São José, tem dotação orçamentária para tal. Beleza, São José vai abraçar a causa e vamos para cima. Tribunal, é o seguinte, isso até o Ministério Público, tá, gente? O número de profissionais que vocês têm está acima do que vocês poderiam contratar temporariamente. Aí abre-se aquela cláusula. Então, faça concurso público. Sim, pode ser feito um concurso público, mas aí voltamos lá de novo, tribunal, tá, e daí? Tem orçamento? Aí São José vai dizer, não tem orçamento. Mas o tribunal diz que não, então tá bom, não faz concurso, mas também não pode contratar X% de profissionais substitutos. E a Denise falou que tem demanda aumentando, né? Aumenta o número de matrículas, e aí existe contratação de mais profissionais. Estão entendendo, gente? Então, não é porque a secretária de Educação quer isso,
que o prefeito quer isso, né? A questão é que isso não é de agora. A questão é que a modalidade da educação especial foi praticamente deixada de lado pela questão das políticas públicas e do controle social, gente. Onde é que tem uma força forte de um movimento como tem os negros, como agora está se avolumando os povos originários, que até o Ministério tem, e ver se tem alguma coisa lá no MEC forte que movimenta a causa da educação especial nesse país? Não tem. Não tem hoje uma associação forte para estar debatendo aqui conosco, debatendo com o governo. Não tem. Então, educação especial simplesmente está ali, eu não sei, eu vejo meados de 78, reprovando aluno porque é imprestável, é recuperável, é deficiente. Aí só vai ficar os melhores, como se o deficiente não é melhor ou pior do que ninguém. E não se criou movimentos para isso, não se criou debates para isso, né? Aí vocês se especializaram, vocês cresceram, vocês passaram na frente e agora vão ter que voltar um pouquinho para trás. E assim vai, gente. Ano que vem, depois do ano que vem, entendeu? Tá? É como eu disse, eu não estou aqui trazendo para vocês informações, mas eu não tenho ideologia, eu não tenho partido, eu não estou aqui defendendo ninguém, eu estou trazendo situações que eu, como educador, que não sou da educação especial, e é bom que às vezes até vocês que às vezes não são da área da geografia, como eu também sou, não só da pedagogia, mas eu adoraria você estar falando alguma coisa do ponto de vista dentro da geografia para mim. Porque eu adoro quando pessoas de fora também me dão esse feedback. Então, eu não estou aqui, vocês me conhecem muito bem, eu não tenho ideologia, graças a Deus, eu durmo tranquilo no travesseiro, porque eu não tenho politização, eu não tenho ideologia. Eu quero o melhor para a educação. Só que eu quero que vocês entendam que eu fui o primeiro a marcar uma audiência com a secretária de Educação, que me recebeu muito bem, e lá discutimos, e daí, qual é o futuro da educação especial de São José, que eu não abro mão de ser a melhor educação especial da grande Florianópolis. E agora, o que a gente faz? É como aquela história, né? E agora, José? Aí é isso, não há nada definido e há uma incógnita para ser resolvida, que é tudo isso que eu levantei para vocês. Então, não estou aqui defendendo categoria, não estou aqui dizendo se está certo ou errado, eu quero que vocês entendam que o que está sendo feito são por N fatores que vieram acontecendo durante todo esse tempo. E para terminar, que eu quero ouvir vocês, que eu não quero estender mais, que trabalhamos amanhã, vocês trabalharam o dia todo hoje, já são 20 horas e 40 minutos, então a gente pode estender um pouquinho para terminar ali 21 horas, né? Que aí já é o suficiente para a gente só bater esse papo aqui. E aí aqui eu falo do professor da sala de recursos multifuncionais, é uma outra coisa assim, ó, AEE nem se discute, tá? Nem se discute. Isso aí não tem hipótese nenhuma de eu pegar alguém do magistério para ser um professor do AE, né? Primeiro, o professor do AE ele tem que ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência. E a formação tem que ser específica na educação especial. Então, se aparecer lá o processo seletivo para o AEE, aí sim, cabe o professor, né, ter a formação inicial, tá? E ter a formação específica na educação especial. Então, a AE, esse praticamente não vai ter, provavelmente, nenhum tipo de mudança, porque a lei exige que ele tem que ser especializado na educação especial, porque ele vai tratar de uma sala multifuncional, né? O aluno requer ações pedagógicas diferenciadas, que só o professor AE faz, organizar seus espaços físicos, a produção de materiais pedagógicos, né? Pensando nas especificidades da criança. Tá? Então, eu coloco aqui o AE, né? Então,
Ó, questões importantes para eu dar o espaço para vocês falarem agora. Questões importantes para a educação especial para as próximas décadas. Como estão previstas a educação especial e a educação inclusiva no projeto político pedagógico? Gente, 90% dos PPPs não tem sequer uma previsão. E o PPP é o maior e mais importante documento da escola que dá a ela autonomia. Vocês já fizeram cursos comigo e sabem o quanto que cai na prova sobre o PPP e a importância dele. É o que dá autonomia para a escola. E nem sequer nos PPPs estão previstas a educação especial. Nem diretrizes, às vezes, tem. Então, é uma coisa a se pensar para a educação especial para as próximas décadas. Tem que estar no PPP. Isso nos fortaleceria muito numa luta, tá? Mais futuro aí. Ó, a existência do plano de AE, né? Como está previsto na legislação, então isso até que está funcionando, está progredindo, mas pode melhorar, né? A questão da estrutura física, das escolas, tal. Quais são as atribuições de cada profissional da rede que pode acompanhar este aluno, né? Aquilo que eu falei para vocês, então, quais são as atribuições de cada profissional da rede que pode acompanhar este aluno? Quais são os recursos e medidas ofertadas ao aluno, bem como a avaliação a respeito de como esses elementos têm contribuído com a efetividade para a qualidade da educação especial no seu desenvolvimento. E diante da oferta de educação em tempo integral, como se dá a oferta do AE? Então, veja bem, até a questão da educação agora, que está em tempo integral, é assim, a criança que a gente vai atender, aquela criança que precisamos atender, ela qualifica num período de 9 horas numa escola? É outra situação também, né? Ó, quando a família apresenta um laudo médico solicitando um profissional de apoio exclusivo dentro das sugestões contidas no laudo, como é que a escola pontua isso? Quais as intervenções pedagógicas a escola adota ou adotou que dispensam a necessidade desse apoio? Essa criança realmente precisa do profissional? Não precisa do profissional? Né? Diante das situações que não lograram êxito, qual é a nova estratégia adotada pela escola também? Então, tudo isso, né, tem que prevalecer no preceito do estudo de uma análise mais técnica, né? Ó, aqui a LBI, que eu falei para vocês, né, sobre a questão do TEA, a escola pode exigir que esses profissionais tenham formação específica na área, tá? Então, é uma coisa que eu já alertei e peço à secretária de Educação que analise a LBI, porque ela deixa claro, em relação a alunos com deficiência ou o TEA, que tem uma lei do autismo também, que a escola pode exigir que esses profissionais tenham formação específica na área. E até digo uma coisa, né? Os pais, nesses casos, aonde estão? Para poder prevalecer a permanência dos profissionais de educação especial da melhor forma possível. Também não há essa discussão com pais, né? Que também não lutam pelas causas. E que são os que nós atendemos, né? Porque o filho, a gente atende, vocês atendem maravilhosamente bem. Ó, eu tenho uma professora no São Luís, a professora Nízia, não sei se ela está aqui na sala, mas é que eu não estou conseguindo visualizar todas, mas ela faz um trabalho que transformou, e eu tive a satisfação de ter esta profissional 2 anos na escola, e ela sabe o que pegou uma menina autista, que já era para ter sido laudada desde o ano de idade, foi isso com quase 18 anos de idade, mas a profissional que ficou ali atendendo essa aluna transformou essa menina. Então, não tenho dúvida do trabalho que vocês realizam. Só que vocês têm que entender um pouco tudo isso que está acontecendo. Como eu trago aqui, ó, a LBI também traz a questão da formação do profissional de apoio. Ó, a LBI não define um tipo específico de profissional, mas sim que ele deve ter formação e habilidades para auxiliar o aluno com deficiência, ou TEA.
Então, aqui é outra incógnita, que aí eu estou relutando para que não aconteça. É vocês terem a mesma competição com o magistério. Porque já que a jurisprudência está mais enrolada do que nunca, eles não estão se entendendo lá nos tribunais superiores, então a escola tem que definir, a rede tem que definir, enfim, temos que alguém definir se vai ter a formação ou não a habilidade para atender as crianças. Porque se não tiver, aí, dependendo da nomenclatura, que eu acho que é provável que isso não aconteça, que aí o retrocesso aí vai ser pior mesmo, é não dar, pelo menos, qualificação profissional a pessoas que, com essa nomenclatura, vai atender as crianças que realmente precisamos atender. Então, fiquem, assim, atentas, que é uma coisa que eu estou conversando com a secretária. E ela disse, realmente, é uma incógnita, mas a gente está pensando nisso sim. Né? A gente está pensando em nenhuma hipótese foi descartado da secretária pensar na qualificação profissional. Só que o enquadramento disso é que é o óleo, que é a mola mestra do que vai acontecer. Porque decidir uma coisa e o tribunal não aceita, aí tu faz, o tribunal aceita, mas aí depois lá o outro não aceita. Aí vai instituição empurrando para a instituição. Enquanto isso, a educação especial vai perpassando. Gente, é a modalidade que vai desde o 0 até, sei lá, 102 anos que a pessoa viver. A gente tem, durante o ensino fundamental, educação infantil, médio, superior, e outra coisa, eu não estou mais no superior, mas eu tenho deficiência. Eu posso ter, e muita gente está entrando na justiça, para ter um acompanhante em casa. Tá? Eu já estudei, já me formei, só que eu fui, sei lá, ter deficiência com 60 anos que eu descobri, estou com TEA, apareceu várias deficiências. É ao longo da vida, gente. É uma modalidade que não é educação infantil, não é do 0 ao 5, é durante toda a vida. Então, é uma modalidade que não poderia ser deixada para trás, teria que ser discutida seriamente nesse país. Né? Não adianta ter Salamanca, não adianta ter João Tien, não adianta ter LDB, não adianta ter isso, ter aquilo, política nacional, política pública, etc., se não há controle social. Né? Aí respinga tudo agora. Né? Ó, a escola pode definir os requisitos para contratar um profissional de apoio, incluindo a necessidade de um curso de aperfeiçoamento da educação. Olha, a LBI está falando isso. Né? Então, quer dizer que, por isso que eu acho muito descabido, né? E muita gente aí tá colocando que vocês vão ser cuidadoras. Né? Eu acho que eu estou trazendo os marcos legais e não aponta isso. Né? Não aponta. Pelo menos, talvez será analisado por São José essas questões. Né? Ó, eu trago alguma jurisprudência aqui sobre a contratação de auxiliares, né? Ó, é importante ressaltar que a jurisprudência pode variar de acordo com as características de cada caso, mas, em geral, a contratação de auxiliares de sala para funções de professor, sem a devida formação e habilitação, não é aceita pela justiça. Tá vendo? Os juízes não estão se entendendo, né? Porque, primeiro, pode variar de acordo com as características de cada caso. Aí, em geral, a contratação de auxiliares para funções de professor, sem a devida formação e habilitação, não é aceita pela justiça. Então, ser professor, segundo a jurisprudência, não é aceito. Ele tem que ser especializado. Aí, quando tu sai do professor para outra nomenclatura, o juiz entende que sim, pode. Mas o que está ali em discordância de alguns tribunais superiores é assim, tá, é necessário a exigência de especialização para outra nomenclatura da educação especial que não seja professor. A jurisprudência está meio enrolada, entendeu? Ela está variando muito de cada caso. Ela está analisando a característica de cada caso. Então, São José é um caso,
Florianópolis é um caso, Biguaçu vai ser um caso, Palhoça vai ser um... Estão entendendo? Então, os juízes vão achar... Então, por isso que o que vai acontecer? São José vai analisar, aí para terminar, para deixar vocês... que eu gostaria de alguma contribuição. Aí eu trago aqui, ó, eu posso até distribuir esse material por lá nos grupos, né? Eu trago aqui algumas jurisprudências de juízes que já foi dada a sentença, que já julgaram sobre isso, né? Ó, apelação de professor auxiliar, acompanhamento do aluno, né? Direito fundamental à educação. Então, isso aqui foi uma jurisprudência do Tribunal de São Paulo. Ó, aí aqui são as ações que agora eu vou querer que vocês, nesses 10 minutinhos, vocês possam, então, dar o seu comentário, né? Eu botei aqui, ó, uma ação que eu vejo do meu ponto de vista depois de ter exposto tudo isso para vocês. Fazer que a nova nomenclatura possibilite no edital, referente ao processo seletivo dos profissionais que irão trabalhar com a educação especial, que tenham, no mínimo, nível superior com especialização, ou até pode ser o nível médio, mas desde que tenha o curso de aperfeiçoamento de educação especial. Porque, segundo a LBI, que determina quando atua com a educação especial, seja especializado. Então, isso é uma ação que eu já gostaria de levar como manifesto para a secretária. Eu queria preencher mais ações. Aí eu queria saber se as colegas que estão aí na sala, agora com a palavra, vocês podem usar, fiquem à vontade, eu gostaria que vocês me dissessem as suas opiniões, que ações que vocês poderiam contribuir e que outros assuntos poderiam estar levando ou acrescentando nesse manifesto. Alguém gostaria de complementar? Falar alguma coisa? Não, menina, não vou falar nada. Ninguém quer comentar, gente? Professor, eu quero comentar. Fala, professor Denise. Então, muitas coisas que envolvem, né? E hoje, assim, aqui em São José, a gente está tudo meio não sabendo muito o que vai acontecer, com um pouco de receio, porque teve o caso, teve em Florianópolis, e hoje, Sim. se a gente estudar mais outros estados, já é assim, né? Já Isso, é o profissional de apoio, né? Porque a lei permite isso. Só que exatamente. daí, igual aconteceu em Floripa, eles fizeram um concurso, o pessoal esperando ser chamado, eu sou uma que estava esperando ser chamada para esse cargo, fizeram um processo seletivo e um dia antes mudaram isso, né? É, E estão aí, as profissionais estão aí e nada foi impedido, né? Mesmo com toda a manifestação que teve, né, sim, dos profissionais de Florianópolis. E aqui em São José, assim, ó, isso assim, ó, dessa comissão, tudo. Quer dizer, então eles não vão nos pegar de surpresa, né? não, Vai vir um processo seletivo, a gente já vai estar ciente do que vai ser o cargo. sim. Só que assim, ó, né, como o professor falou até agora, poxa, nós estudamos tanto, nós vivemos estudando, porque cada aluno que a gente pega com deficiências diferentes, até na própria deficiência, que o autismo, cada um é único, a gente vai, a gente estuda, a gente se capacita, aí para chegar e dizer assim, não, pode ser um profissional de ensino médio. Ah, mas ele pode ter tem que ter um curso, tá? Independente, mas a gente também tem que ver o nosso salário, como é que vai ficar. Porque assim, ó, eu não vou querer, eu me especializei tanto para chegar e ganhar igual um profissional de ensino médio. Eu não aceito isso. Não aceito. Entendi. E todo o trabalho que a gente faz. Agora, São José, ano que vem, já vai começar a cobrar o PEI. Né? Já estão falando em reuniões pedagógicas, tudo. Já tem os documentos, já tem família cobrando o PEI, que isso é obrigatório. Eu já faço o curso do PEI desde o ano passado, para entender o que é o PEI. Então, assim, ó, ali no documento que São José fez,
Eu certo, estava lendo, lá no final já está dizendo a responsabilidade do professor regente nesse trabalho do PEI. E, tipo assim, o professor regente, ele não é um especialista. Muita coisa que vai ser escrito no PEI, que a gente tem que alcançar com os alunos com deficiência, é um especialista que vai conseguir escrever tudo aquilo ali. certo. E aí, como é que vai ficar isso? E outra coisa, assim, a demanda realmente, assim, ó, tá muito grande. Não para de Só crescer. que, assim, esse ano eu peguei 5 crianças, 3 níveis de suporte, 3. Então, Nossa, não tem como tu fazer um serviço de qualidade, sim, né? sei. Não tem, porque tu fica mais cuidando dos que mais precisam. Então, assim, ó, isso tem que ser revisto muito, principalmente assim, ó, nas matrículas. Só que são, assim, ó, isso tem que vir dos documentos maiores, das leis maiores, porque infelizmente o nosso município não vai chegar e falar para um pai, não, o teu aluno, o teu filho é um nível de suporte 3, ele não pode frequentar a escola regular, Sei. né? A matrícula é para todos. Sim, sim. Não pode E negar, né? assim, ó, a gente não pode negar. E assim, eu não sei se é porque hoje eu estou na educação infantil e eu trabalho do lado da PAI. Então, assim, ó, eu estou acompanhando bastante o trabalho também da PAI, né? E tem alunos que a gente recebe que realmente, assim, ó, eles deveriam estar na escola especial, É. né? Por questões de autonomia, todo o trabalho que eles fazem ali, né? E nós deveríamos ter muito mais escolas especiais também, porque nós estamos recebendo muitos alunos nível de suporte 3. Então, tá demais, E a demais. questão do aluno integral, né? Tenha também um aluno integral, porque esse aluno ele Não precisa consegue também botar de um. fazer terapias, né? Exatamente. Muito bem. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. É um desabafo, E agora? O que que a gente vai fazer? Sim. Então, o que eu posso. Mais alguém gostaria de falar? Denise, quer dar sua contribuição? Estou vendo aqui a professora Ruth, Amanda, Izzy, Fabiana, Carla, Nízia, Ruth, Silvia, Sueli, gostaria de comentar alguma. Ruth, pode falar. Ruth. Professora Ruth, Professor, boa noite. boa noite, tudo bem? O que eu vejo muito também como a prof falou, acabou de falar também, a gente, às vezes, quando tem um aluno de um nível maior, a gente acaba não passando aquilo que a gente realmente estava querendo passar, mas sim cuidando, né? Sim. Porque eu vejo muito assim na escola, por exemplo, tem uns alunos que, quando eles são contrariados, eles se jogam no chão, eles se batem, e aí, às vezes, a gente tem que ficar ali mais contendo aquele aluno ali para não poder machucar outras crianças, né? Sim, sim. Então, a gente vê muito isso. E, assim, a gente se vê numa situação, como segundo o professor, sozinho. Porque parece, assim, que eles acham que a responsabilidade é apenas do segundo professor. A gente não tem aquele apoio, né? Agora tem o AE que fica na escola, e aí elas ficam dando um suporte maior para a gente. Mas nem todas as escolas ainda não têm esse polo, né? Esse suporte. E aí muitas escolas ficam a ver navio. Isso. É aquilo que a gente falou ali no início, do apoio pedagógico e sem apoio pedagógico. Você viu que tem muito mais escolas, que é o dobro das que têm apoio, o dobro, né, que eu digo, é daquelas que não têm apoio. É 2 vezes mais, né? E essa questão de a escola olhar mesmo para vocês, pegando aí o gancho, Ruth, já vou te dar a palavra, mas acho que tu foi muito feliz na tua fala, porque assim também, tá? É uma coisa assim meio chata dizer isso, né?
Mas, assim, ó, tu falaste uma coisa que eu noto nas escolas, que, primeiro, esse apoio, né, às vezes até com a AE, mas sem a AE é pior ainda, né, que é o suporte para vocês, essa questão da comunicação, do diálogo que é necessário para o trabalho de vocês, e, eventualmente, a gente vê nas escolas situações muito usuais de alunos com essa deficiência que faz isso tudo que tu falou e tem ali a preocupação também de não machucar, de ter que responder isso para a família, né? Então, quer dizer, é um trabalho que não é único e exclusivo de vocês, mas que a escola tem que dar esse respaldo para vocês. Por isso que eu falei no início ali que está tudo meio ainda conturbado, porque nem no PPP isso está estruturado. Então, a escola tem que começar a se organizar, a rede tem que começar a se organizar e todo mundo fazer pela causa. Só que tem um porém, né? Nós temos profissionais, né, nas suas atribuições que realmente deixam a desejar também. Como nós temos professores, como nós temos médicos, como nós temos engenheiros. Então, essa questão de se a professora está fazendo ou não o papel dela, a atribuição, é também por conta desse suporte, por conta dessa estrutura. Só que tem profissionais que realmente estão ali e acabam perdidas nas suas atribuições, né? E isso, queira ou não queira, vai se somatizando, é um fator que acaba que o governo veja o número de matrículas, o número de profissionais contratados e realmente se esses profissionais estão atribuindo as suas funções pela qual foram contratados, né? Então, isso que tu levantou é uma questão bem complexa, porque eu sei o que tu falou, o suporte é necessário, eu acho pertinente, mas nós temos que ver também que tem essa questão, às vezes, de profissionais que ainda não sabem as suas verdadeiras atribuições, né? Sim, e o que eu observei também ali, como eu fico em sala direto, sim, e quando falta um segundo professor, o professor regente fica perdido, porque ele não sabe se ele cuida do aluno especial ou se ele cuida do resto da sala. Isso. Né? Fica bem pesado, assim, bem complicado. Ó, tu colocasse em relação ao professor regente mesmo, fica assim, acho que meio sem um norte, né, em relação aos alunos, porque como é que a professora regente, com, sei lá, uma nomenclatura que acredito que, assim, ó, se a nomenclatura permitir que mude, mas que tenha um profissional especializado em educação especial, olha, não é o que a gente espera, mas não vai, acho que, comprometer, a não ser a hora atividade que isso, né, Sim. dependendo da nomenclatura, já ininterruptamente você tem que ficar com a criança no CPE, tudo bem. Questão salarial é uma perda, mas eu não vejo uma perda tão significativa assim, mas vai perder salário também. Agora, como tu disseste, e a Denise, competir com uma pessoa de nível médio e ainda mais o regente não ter uma pessoa especializada para atender aqueles alunos especiais, da qual a professora regente não vai dar conta, mesmo tendo uma outra nomenclatura com um profissional não habilitado para tal. Então, isso também é importante, por isso que eu vou colocar aqui e enviar isso para a secretária, tudo que vocês estão falando aí. Apesar que eu estou gravando e até posso mandar o vídeo para ela, que ela vai ouvir o que vocês estão dizendo aí, e o conselho vai ajudar muito nas decisões que elas forem tomar. Agora, se colocar alguém realmente não habilitado, ou lá no edital está assim, tudo bem, sei lá, apoiador de classe, né? Vamos supor que a nomenclatura é essa. Deu. Aí, se não elencar no edital, que amarrar, que não que é especialização com nível superior, aí entra a galera do magistério e aí mesmo a professora regente vai ficar sem norte mesmo, né? Porque faz muita diferença alguém que é especializado ou não, né? Sim, e aí a gente sabe, tipo assim, o que é que eu observo? Que se o professor regente falta, a gente dá conta? Isso. Né? Mas se a gente falta, o professor regente não dá conta. E muitas das vezes, no caso, também está tendo aquele impasse de ter o familiar dentro de sala de aula com a criança, ou o especial. Mas aí esse familiar vai ter a capacidade de cuidar também ali, ou ele vai ficar só observando o que está sendo feito? Opa, bom questionamento, hein?
Vou estar botando isso aqui nas ações. Olha, um bom questionamento que eu não teria nem palavras para te responder. Mas aí eu comentei um pouco aí antes, né, sobre a questão das famílias, né? E realmente, de fato, né, como é que vai ser essa questão do familiar ali na escola, presente, participando, né? É uma questão bem pontual que estás levantando aí. É um questionamento bem pertinente. Sim, porque igual, tipo assim, da escola hoje, foi entrega de boletim. Certo. E aí eu escutei de uma aluna ela dizer assim, a minha mãe vai aqui vir fazer a maior briga com a professora, porque eu tirei, só em português eu tirei 5,5. E nas outras notas eu tirei boa. E aí, quer dizer, por a aluna não ter tirado uma nota boa em português, a mãe vai vir no colégio fazer briga. Sim. Né? Imagina esse familiar dentro de sala de aula. Sim, sim. Todas essas questões aí que tu levanta também da avaliação da aprendizagem, né, do percurso formativo da criança com necessidades especiais, tudo isso aí, olha, é questão de a gente realmente pensar, analisar, refletir sobre que demandas, né, também a gente vai atender e como será dada essa reestruturação, né? Então, isso tem que ser bem pensado mesmo, Ruth, tens toda a razão. E são levantamentos que vocês estão trazendo que vale a pena, sim, refletir sobre isso. Bem, mais algum? Não, obrigada. Mais alguém, gente? Pode usar a palavra aí. Então, acho que é isso, né? Já passamos ali das 9 horas. Ó, eu vou colocar isso em ações, resumidamente. Depois eu vou concluir com mais algumas pesquisas que eu fiz. Aí eu vou fazer um manifesto, coloco lá nos grupos, vocês dão uma lida. Aí eu vou botar um texto para o pessoal contribuir, tá? Para adicionar algo que eu talvez não tenha contemplado ali. Mas é em torno disso que eu estou dizendo, tá? Eu trouxe todo esse histórico para vocês, né? Porque vocês sabem que eu tenho que dar um spoilerzinho de aula, assim, né? Para não fugir do normal. Mas eu quis trazer para vocês a questão de trazer a década de 70. Né? Então, para vocês verem que a educação especial é recente, tem documentos que ajudaram a dar passos, mas agora a gente está nessa sinuca aí, tá? E vamos ter que resolver. E juntos nós vamos lutar e vamos manter a qualidade, sim, vamos lutar para manter a qualidade da educação especial e a valorização do profissional de educação especial. Tá bom, gente? É isso, então. Agradeço imensamente de coração a participação de vocês, a paciência de ficar até agora, despendendo aí do seu tempo. E aí aguardem que eu vou iniciar meus cursos, né, de processo seletivo, cursos de concurso público, está para vir aí um de Florianópolis, ouvi falar que tem para vir um de São José e um do Estado também, né? E aí a gente vai conversando, tá? E aí vocês fiquem ligados já no grupo, que eu vou estar colocando para vocês ali a partir do momento que a gente vai dar início aos trabalhos dos cursos. Obrigado, gente. Uma boa noite, um bom descanso. Fiquem com Deus e até a próxima, então. Muito obrigado mesmo. Grande abraço. Tchau, tchau, professoras. Tchau. Eu que agradeço, professora. Eu que agradeço mesmo o carinho de vocês aí e por vocês estarem conosco aí nessa luta. Obrigado mesmo.